Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na lição de número 5, Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Textuário, Romanos 9,13. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Hoje nós vamos estudar sobre o terceiro personagem bíblico da história que conhecemos como o terceiro patriarca. Hoje nós vamos estudar como Deus exatamente quis ser o Deus de Jacó. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, e agora na terceira geração nós vamos estudar que Deus trabalhou, lutou para ser Deus de Jacó. Então a lição de hoje ela vai tratar sobre esta luta lá no Val de Jaboque, aonde Deus mostrou para ele que era necessário ele se converter. A nossa introdução. Isaac teve 2 filhos gêmeos. Esaú tinha uma inclinação para o campo, para a vida pastoril e também para a caça. Jacó, ao contrário, pelo seu temperamento e por sua personalidade, voltou-se para a vida doméstica. Logo revelou ser um caráter oportunista e usurpador, que o levou a enganar o seu pai com o apoio de sua mãe. As consequências foram duras em sua vida. O que planejou, colheu, com grande sofrimento, mas a misericórdia de Deus o alcançou, e o Senhor o escolheu para ser o pai das 12 tribos de Israel. Então nós estamos estudando sobre a vida de Jacó e como a misericórdia de Deus o alcançou. A misericórdia de Deus sempre tem misericórdia. É diferente de ter a graça, porque a graça é uma dispensação que nós temos ela dentro da Bíblia, que veio na plenitude dos tempos. Então, essa dispensação chamada graça, nós estamos vivendo nela hoje. Mas a misericórdia de Deus, Deus sempre teve misericórdia. Então, nos homens que estão registrados, desde Abel, passando por Enoque, agora por Jacó, nós vamos ver que Deus sempre teve misericórdia de homens. Por exemplo, Abel, Deus gostou de Abel e o aceitou, a sua oferta. Deus gostou de Enoque e disse, Enoque, venha para cá, venha morar comigo. Então Deus, ele sempre tem misericórdia de alguém. E agora nós vamos estudar sobre Jacó. E a sua misericórdia o alcançou, mesmo sem depender do homem. Nós não dependemos da misericórdia, ou seja, nós não merecemos, melhor dizendo, nós não merecemos a sua misericórdia. Não é pelos atos que nós fazemos, não é por ir aos cultos, não é por ser bom ou mal, não. A misericórdia de Deus nos alcançou. E nós estamos aqui estudando sobre a vida desse personagem, do terceiro patriarca, que nós temos o primeiro, Abraão, o segundo, Isaac, e o terceiro, Jacó. Então, foi uma luta tremenda para Deus exatamente conquistar a vida desse patriarca. Deus já era Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Deus de Naor, Deus de Isaac. Agora Deus queria ser o Deus de Jacó. Era uma maneira de Deus agora mostrar a sua felicidade, o seu desejo de transformador na vida desse homem. Porque a vida de Isaac, ela surge exatamente em uma família. Ela surge na família de Jacó. Então, vamos aqui. Jacó, melhor dizendo,
na família de Isaac. Isaac teve 2 filhos. Primeiro, o Esaú. Segundo, Jacó. Vejamos, meus amados. Primeiro, primogênito. Depois o segundo filho. Primeiro eu gostaria de mostrar que na história bíblica, o segundo filho sempre vai se sair melhor. Por exemplo, nós temos aqui o segundo é Jacó. Nós temos aqui o segundo filho, que sempre vai se sair melhor em toda a história bíblica. O primeiro aqui, o segundo filho, Isaac. Outro segundo filho, Abel. Outro segundo filho, da história da raça humana, Jesus, em relação ao primeiro, que é Adão, da humanidade. Então nós vemos o seguinte: Isaac foi o segundo, porque o primeiro foi Ismael. O primeiro aqui foi Esaú. O primeiro aqui foi exatamente Caim. E o primeiro aqui foi Adão. Então, não seja o primeiro. Porque sempre na história nós vemos que o primeiro falhou. As primeiras cadeiras, os primeiros assentos, sempre vai dar problema depois, porque sempre tem alguém lá. Então Jesus mostrou o cuidado para quem quer ser o primeiro, precisa ser o segundo. Precisa estar sendo servo. Quem quer ser o maior, precisa servir. Então, não é a questão da primazia em si, de ser o primeiro, mas para conquistar é preciso ter exatamente a humildade para andar e trilhar, para conseguir os objetivos. Então, nós vemos que aqui nessa história nós temos Isaac com 2 filhos. Aí nós temos a questão das suas mulheres. Tudo isso aqui nós temos na Bíblia, porque Isaac e Rebeca exatamente vão ensinar os seus 2 filhos a casarem com mulheres, cada um com a sua mulher. E aqui que nós vemos a história de Gênesis 3:15, a promessa da semente da mulher. Então, Rebeca e Isaac conhecem a promessa de Deus, porque Deus ele tem exatamente na sua mente uma grande nação. Então, por isso levantou Abraão, e agora Isaac, e agora Jacó. E Deus tinha planos na vida de Isaac e na vida do seu irmão Esaú. Por esse motivo, Rebeca e Isaac ensina que seus filhos casem com mulheres exatamente da casa de seu tio, no caso de Rebeca, Labão. Porque Labão, em um mesmo momento, em uma mesma história, quando Esaú e Jacó nascem, do outro lado, Labão também tem 2 filhas. Aí nós temos aqui as 2 filhas de Labão, a Leia e a Raquel. Vejamos, meus amados irmãos. Então, Esaú vai casar com quem? Porque a preferida de Jacó é Raquel. Então, Deus já tinha preparado aqui um presente para Jacó e um presente para Esaú. Se os pais disseram, case com mulheres da casa de Labão, então, Leia ficaria solteira. E de quem seria Leia? Leia seria exatamente aqui de Esaú. Ó, Leia seria de Esaú. Então, ele tinha a oportunidade dada por Deus
para casar, segundo o seu pai e sua mãe havia determinado, dado ordem para ir para as mulheres das filhas de Labão e não mulheres estranhas. Eles tinham essa oportunidade de dar continuidade à promessa de Deus. Aí veja, meus irmãos, Esaú tinha a oportunidade de ser pai da geração futura, da qual Deus iria abençoar. E aqui nós vemos o seguinte: de Leia, nós temos 4 filhos. Nós temos Levi, temos Judá, Simeão e Rúben. Veja, meus amados irmãos, 4 filhos saem de Leia. E a semente está onde? Na mulher. Ela não está no homem. Então Deus havia dado a oportunidade tanto para Jacó, Raquel, como para Esaú. Então Deus não faz acepção de pessoas. E aqui essa oportunidade Deus lhe deu. Mas Esaú não quis. Ele não quis vir pelo caminho da obediência a seus pais. Ele não obedeceu Raquel e nem Isaac. Ele trilhou um caminho diferente. Então Esaú, ele vai exatamente a procurar mulheres aonde? Exatamente dos cananeus. Então, os cananeus têm uma história negativa desde a história que foi amaldiçoada por Noé. Deus não tinha exatamente planos com esse povo pecador, porque a sua tradição era pecar, profano, e as mulheres, Deus não tinha exatamente nenhum plano com os cananeus. Por isso, que era reprovado o casamento, porque seria um jugo desigual. E toda a história, no jugo desigual, nós vemos a mão de Deus pesar. Quando os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens, os descendentes de Sete com os descendentes de Caim, nasceram pessoas que não eram aprovadas por Deus. Então o jugo desigual gera uma terceira geração perversa, maligna, a ponto de Deus querer destruir. Aí nós temos exatamente aqui, ó, mulheres estranhas. Mas Jacó obedeceu. Foi para a casa de Labão. Como Leia estava só, e houve o problema aqui, exatamente dele se passar por Esaú, aquela questão da velha mentira, que sempre acompanharam seus pais, acompanhou Isaac, acompanhou Abraão, acompanhou agora Esaú, Jacó, passando por Esaú, sem ser. Então nós vemos o seguinte: se Jacó quis Raquel e enganou exatamente seu pai, agora o enganador será enganado. Veja que a colheita é obrigatória. Ele pode escolher o caminho que deve andar. É uma opção. A escolha é uma opção. Mas nós temos o seguinte: tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Essa que é a realidade. Nós não escolhemos as consequências. Nós escolhemos pecar. Mas ninguém escolhe a consequência. Ninguém quer a consequência. Mas o pecado nós escolhemos. E com isso, a colheita é exatamente obrigatória. Mas o plantar, primeiramente, você escolhe, é opcional. E quando se vai colher, é obrigatório. Então, meus irmãos, havia um problema na vida de Jacó, porque Jacó, ele nunca disse na Bíblia, não está registrado, que ele tinha falado que Deus era o seu Deus. Nunca disse Jacó, o meu Deus. Essa expressão não está na Bíblia. Ele utiliza por 3 vezes
uma expressão, Deus de meus pais. Com isso, Jacó, ele se tem mostrado na história como um homem natural. Desta forma, Jacó precisa de uma transformação. Ele aqui mente a seu pai, falando que Esaú, a fim de ser abençoado. Então a bênção aqui vem com a trapaça. Ele trapassou seu pai, foi mais do que um enganador, porque Jacó, a palavra originalmente, quando se refere a suplantador, ela mostra mais do que ser enganador. Ela mostra que é uma pessoa que dá rasteira. É uma pessoa que sempre, além de enganar, ela derruba. Então, Jacó, ele quis ser abençoado com a trapaça, se vestindo com um veste de Esaú, matou-se um animal, tirou as peles, colocou nas suas mãos, no seu pescoço, a fim de parecer com Esaú. Mas o velho pai conheceu a voz, mas não foi suficiente. E ali ele foi enganado. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Deus, na história, quis ser Deus de Jacó. Por isso a luta, desde o seu nascimento, desde quando Jacó estava no ventre de sua mãe. Quando sai Esaú, ele segura o seu calcanhar, mostrando ali que haveria duas nações, uma maior e uma menor. E agora Deus vai mostrar para Jacó a oportunidade de ser Deus dele. Primeiro, a luta continuou desde o ventre. Veja que o episódio, quando Esaú verdadeiramente, quando vem da caça para fazer aquele guisado para seu pai, Jacó já havia feito há muito tempo, unido à sua mãe, numa verdadeira quadrilha domiciliar. Eram duas pessoas. Jacó fazendo a pedido da mãe, e a mãe tomando as dores pelo filho. E ali enganou seu pai. Nós sabemos que Deus havia revelado a Rebeca o futuro dos seus filhos. E sempre a mãe, ela, mesmo errando, ela quer ajudar de alguma forma, alguma coisa acontecer para que as promessas venham ser feitas na vida dos seus filhos. Então nós vemos exatamente que Jacó e Esaú eram tipos do homem natural, tipos do homem carnal. Mas somente o Israel que ia aparecer depois da luta lá em Jaboque era o verdadeiro homem, o novo nascimento, o homem espiritual estaria para renascer depois da luta no vale de Jaboque. Então, meus irmãos, o que nós vemos nessa história é que Jacó nunca disse que Deus era o meu Deus. Muito diferente da história de Ruth e Noemi. Porque Ruth, quando declarou a respeito do Deus de Noemi, ela disse: o teu Deus é o meu Deus. Ela automaticamente mostrou a sua dependência ao Deus de Noemi. E a história se repete aqui, mas de uma forma contrária, porque Jacó só fez um voto, dizendo: tu serás o meu Deus. Muitas das vezes nós estudamos e nós não compreendemos como isso tem impactado na história bíblica. Hoje, o próprio Israel, pela sua caída, por não aceitar o Messias, tem se voltado ao seu nome original, Jacó. Por isso que está declarado que este Jacó passará por angústias no vale da grande tribulação, aonde nós vamos ver, no final, na volta de Cristo, este Jacó, na sua angústia, exatamente no seu vale, exatamente ali, quando a Bíblia fala da grande tribulação, quando Jesus volta, esse Jacó estará angustiado e receberá exatamente
a Jesus como seu Deus. O que nós vemos é o seguinte, que hoje essa luta, ela está em plena evidência. Desde quando Jesus veio a primeira vez e se mostrou a Israel como seu Deus e a nação rejeitou. E esta luta tem perdurado por todas essas eras. Mas esta luta vai ter o fim. Ainda é noite para Israel, mas a alva, ela vai aparecer. E assim, todos os requisitos da lei, dos mandamentos serão retirados e a manifestação da graça será implantada na vida de Israel durante a vinda de Jesus. Zacarias 12:10 fala do Espírito Santo quando virá sobre o povo e toda a nação de Israel será salva um dia por causa das promessas que Deus não falha. Então, meus amados irmãos, só faltava Deus ser Deus de Jacó. Vejamos. Deus queria ser Deus de Jacó. E Deus lutou para isso. Foi necessária a luta lá no Val de Jaboque, aonde a manifestação do anjo do Senhor passou a noite inteira lutando, até que veio a alva. Então Deus aceitou o desafio. O desafio, eu serei o seu Deus. Eu vou mostrar que eu estou contigo, porque Jacó fez o voto. Ele fez o voto, se o Senhor for comigo, se o Senhor me der pão para me comer, se o Senhor fizer voltar eu em paz à casa de meus pais. E Deus mostrou que era Deus. Enviou o anjo, cuidou de Jacó. Jacó veio em paz para a sua casa, de seus pais. E agora faltava a parte de Jacó. É exatamente ele reconhecer Deus como seu Deus. Então, meus irmãos, vejamos exatamente esta luta que foi travada exatamente no Val de Jaboque. Primeira luta e a segunda luta. A primeira e a segunda. Jacó lutou primeiramente com os homens. Onde? Desde o ventre. Então, desde o ventre, Jacó luta com os anjos. Desta forma, na segunda luta, Jacó luta com Deus. E é uma luta que ela passa-se pela noite e vai até o dia. Isto é, até a alva. Mas o anjo precisava sair aqui durante o dia. Ele não aguentou a presença do dia, o sol da justiça. Porque os anjos trabalhavam na noite. E aqui nós vemos que a noite refere-se ao Antigo Testamento, à lei, aonde os anjos trabalham. Mas o dia refere-se à graça, aonde deu espaço para o Espírito Santo trabalhar. Então, meus irmãos, o anjo sabia que o dia não pertencia a eles. A graça não pertence à lei. Por essa razão, o anjo do Senhor, quando viu a alva, viu o dia, ele disse: me solte, eu já tenho que ir, eu não posso ficar. E Jacó segurou o anjo, e ele disse: só solto se me abençoares. É uma questão que nós vamos falar no final da nossa lição. Nós vamos dizer como foi essa luta e como ela terminou. Então, meus irmãos, Deus lutou para que fosse Deus de Jacó. Que coisa maravilhosa. Aí nós temos aqui Jacó sendo abençoado por seu pai Isaac. Veja a primeira bênção, a segunda bênção, a terceira bênção. A primeira bênção, a bênção do orvalho, certo? A segunda bênção, a fertilidade. Fertilidade. A terceira bênção é a bênção da abundância de pão. Olha aí.
Veja onde foi cumprido todas essas promessas de Deus. Deus cumpriu as suas promessas exatamente lá na frente, na vida de José, quando ele é governador do Egito. Tudo isso, orvalho, fertilidade da terra e abundância de pão, Deus cumpriu no governo do seu próprio filho, filho de Jacó, que era um dos 12, José. Mais na frente, nós estamos aguardando o cumprimento final dessa história da promessa, da bênção de Jacó. Orvalho, fertilidade da terra e pão em abundância. Quando Jesus vir para o milênio, aonde essa abundância de pão, fertilidade da terra e orvalho terá o seu cumprimento total. Então, Esaú não valorizou a bênção. Esaú não quis exatamente a primogenitura. Por isso vendeu por pedaço de pão, pelo um guisado misturado com lentilhas. Ele não deu valor às coisas espirituais, porque a primogenitura lhe dava direito de bênção duplicada. Mas ele disse, para que eu quero isso? Ele não valorizou. Veja que com 40 anos, ele já casa com as cananeias, com 2 cananeias, lá dos filhos de Et. Depois, quando ele sabe que essas mulheres são reprovadas diante de Deus, e seus pais diz a Jacó que não deve casar, seguir o exemplo do seu irmão, com as mulheres lá de Canaã, ele não se arrepende e não deixa as suas mulheres. Já eram 2. E agora ele vai atrás de uma outra mulher, exatamente as filhas de Ismael. Olha, irmão. Cananeias, essas eram as mulheres de Esaú. 2 aqui e 1 aqui. Veja, poligamia. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que ele era profano. E ele também tinha esses pecados das suas mulheres. Tá certo? Era profano. Então, em toda a história da Bíblia, nós vemos Deus tendo cuidado para que os filhos que ele tem comprado exatamente não vá seguir a deuses estranhos. E, inclusive, nós temos esses deuses estranhos nas nações pagãs, nas nações que Deus não escolheu. Na antiguidade. Então nós vemos o seguinte, meus irmãos. Isaac, Esaú. Veio para cá casar com as cananeias. Veja a história paralela. Olha aqui, Judá, mais na frente. Judá. Veja o que vai acontecer. Deus tem preparado para ajudar uma mulher, que é Tamar, aonde viria a geração do Messias, um dos filhos delas. Porque Tamar gera Pérez e Zerá. Então Pérez entra na genealogia de Jesus. Mas Judá não coopera com Deus para que isso aconteça logo. E ele fica demorando. E assim, Deus lá nos céus, esperando que Judá tome Tamar como sua mulher e venha dar sequência até vir o Messias, Judá toma caminho diferente. Ele casa exatamente com uma cananeia. Veja, meus irmãos, a decepção. Filhos de Suar. Então veja que ele casa com a cananeia. Aqui, Esaú casou com a cananeia. E aqui Judá casou com a cananeia. Quase que dá problema aqui para a geração futura, para o nascimento de Jesus. Veja o problema aqui. Judá, ele entrega exatamente Tamar para seus 3 filhos.
Os 3 filhos. E todos os 3 filhos nós vemos que sabe da promessa de Deus, porque o primeiro não dá semente, joga no chão o sêmen. O segundo também não dá semente, joga no chão o sêmen. E Deus mata o primeiro, Deus mata o segundo, e no terceiro Deus... Ou seja, Judá percebe que não está certo. Ele acha que a mulher está matando os filhos, mas era Deus matando os filhos. Não pelo simples fato de a semente, o sêmen, o espermatozoide cair no chão. Porque não daria semente para a geração do Messias. Então, Deus matou, porque esses filhos não deu semente a Tamar. Por essa razão, Tamar ainda sem filhos. Mas veja o que Deus faz na história. Essa Canané morre. Judá fica viúvo. E lá na frente, Judá vai exatamente ter como mulher Tamar. Por quê? Tamar se veste de prostituta e vai se encontrar com Judá. E aqui nós vemos a continuação exatamente da geração que viria o Messias, Pérez e Zerá. Então nasce logo 2, logo de uma vez. Judá, exatamente, toma Tamar e gera 2 filhos. E Jesus continua vindo aqui de Pérez. Isto está na genealogia lá no Novo Testamento. E aqui nós vemos que Esaú, Deus tinha dado Leia, porque era uma das filhas de Labão, e ele não quis. Veja o caminho que ele percorreu e escolheu. A escolha de Esaú, Cananéias. Depois viu que Deus reprovou as Cananéias, porque os seus pais não quiseram que Esaú casasse com as Cananéias. Era dor de cabeça, era aflição de espírito. E nós vemos aqui, mesmo ele sabendo, ele não deixa as Cananéias. Ele vai e casa com uma das filhas de Ismael. Ismael quem era? Descendente de Abraão, da qual veio os árabes. Olha aí, meus irmãos. Aonde foi que Esaú foi se meter? Onde foi? Assim como os árabes, Esaú era. Porque Esaú quis tomar a sua primogenitura à força. Ele usava da força, querendo seus direitos espirituais de volta. Não é assim que faz os árabes hoje, em relação a Israel? Então, meus amados irmãos, vejamos que a necessidade, lá na luta, no Val de Jaboque, aonde Deus agora sim vai transformar o caráter de Jacó. Deus vai transformar, porque Jacó, ele se diz diante de Isaac, Jacó, ele se diz diante de Isaac ser Esaú. Mas no Val do Jaboque, lá na luta, presta atenção. Aqui ele engana o pai, engana os homens. Isaac, cego, não reconhece, mas por causa da sua vista, apenas escuta. Aí pergunta por 3 vezes. Primeiro, quem és tu, meu filho? Qual é o teu nome? Quem é você? Ele diz, eu sou Esaú, teu filho, papai. Depois ele pergunta de novo, quem é você? Sou Esaú. Depois ele pergunta, quem é? Sou Esaú, meu pai. Então, ele pergunta, como foi que você conquistou esse cabrito tão cedo, tão logo? Ele disse, foi exatamente Deus quem mandou para mim. Então aqui ele mente.
né? Sempre mentindo. Veja, meus irmãos. Jacó disse a Esaú. Por isso, olha aí, ó. De quem era Leia? De quem era Leia? Não era de Esaú? E Jacó, quem foi que pegou primeiro? Como mulher. Olha aí o que é que acontece quando a pessoa planta errado. Ele era para casar com Raquel diretamente, sem precisar ser enganado por Labão. E agora, ele, como Esaú, vai receber Leia como Esaú. Porque Leia é de Esaú e não de Jacó. Veja, mais uma vez, que Deus havia preparado exatamente Leia para Esaú, verdadeiramente. E Esaú não quis. Aí nós vemos, meus amados irmãos, que Deus precisava exatamente desfazer esse tal de Esaú na vida de Jacó. Então Jacó Jacó vai se passar por Esaú. Mas Deus vai mostrar que nem é Jacó e nem é Esaú. O seu nome será Israel. Isso será no Val do Jaboque, certo? No Val do Jaboque. Quando Deus vai aparecer a ele exatamente em uma luta travada, Deus e Jacó. Jacó tem um sonho verdadeiramente a respeito de Deus. Aquele sonho começou a modificar o seu caráter, porque ele sonhou que uma escada saía do céu, ou seja, da terra, de baixo para cima, vinha até o céu. Então, nessa escada, ele via exatamente no final Deus, o Pai. Ele via que Deus estava no topo, está escrito assim. E Jacó aqui na terra, dormindo, sonhou. E Deus revelou-se a ele em sonho e mostrou essa escada. Já em João 1:51, nós vemos que essa escada é o próprio Cristo. Porque Jesus vai aparecer exatamente lá para Natanael. Natanael vai reconhecer que ele é o Messias, que ele é o enviado, o Filho de Deus, o Deus de Israel. E Jesus vai se revelar exatamente o seguinte. Primeiro, a lei veio por João Batista, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Então Jesus vai dizer o seguinte: eu sou a escada. João 1:51. Eu sou a escada que Jacó viu. João 1:51. Porque Jacó viu a escada. E meu pai enviava anjos que subiam e anjos que desciam. Os que subiam mostravam o seu terno de trabalho em relação a Jacó. E os que desciam mostravam que ainda faltava algo para Jacó conquistar e receber a sua vitória. E os anjos que desciam participavam da sua vitória. Então, meus amados irmãos, nós vemos o próprio Jesus dizendo: eu era aquela escada, aonde os anjos subiam e desciam sobre mim, sobre o Filho do Homem. Então essa revelação que estava oculta no Antigo Testamento, ela veio a ser revelada no Novo Testamento. Por isso que Paulo também vai revelar Jesus, que era uma rocha no Antigo Testamento. Então Jesus vinha como água, ele disse: eu sou a água viva, eu tenho a água viva. Ele vinha como nuvem, como fogo, se apresentou a Abraão. Ou seja, a Moisés, naquela sarça ardente, o fogo não queimava a sarça e não se consumia. Então, Deus mostrou de diversas maneiras, de diversas formas, Hebreus 1:1, para depois, agora, nesse tempo, revelar a sua natureza
e a sua bondade e a sua pessoa com os homens na terra. Então, meus amados irmãos, foi exatamente aqui, no Val do Jaboque, o anjo, Jacó. Presta atenção aqui. O anjo vai dizer o seguinte: quem é você? Qual teu nome? Jacó já tinha passado por isso. Primeiro episódio, com o pai. Segundo episódio, com o anjo. Primeiro, o pai pergunta: quem é tu, meu filho? Ele responde: Esaú. Ele é Esaú? Claro que não. Mas diante do anjo, o anjo também pergunta: você está querendo a bênção? Quem é você? Aqui, para ele receber a bênção, ele precisou da trapaça, do engano. Eu sou Esaú. Então ele enganou aqui os homens. Ele não pode enganar a si mesmo, nem ao anjo do Senhor, uma manifestação de Cristo, e nem a Deus, o Pai. Então, ele não pode enganar nenhum dessas três pessoas. Assim mesmo o anjo do Senhor e nem a Deus. E quando chega diante do anjo, o anjo do Senhor, ele foi sincero. A primeira reação de uma pessoa quando Deus abre a porta da salvação é a sinceridade. Saulo de Tarso era sincero na sua religiosidade. Mesmo fazendo as coisas erradas, ele tinha zelo com a sua lei. E naquele zelo, na sua sinceridade, Deus se revelou no caminho de Damasco. Nós vemos o caso de Cornélio, que era sincero, um homem justo perante Deus, conforme as suas esmolas. Ele não era justo para a salvação, mas diante de Deus, Deus viu que as esmolas, o que ele fazia, agradava a Deus. Mas não estava salvo. Era um homem sincero. E Deus apresentou-se a ele, através de um anjo. Então Deus sempre dá oportunidade para pessoas sinceras. Para pessoas que usam de sinceridade. Quando nós perguntamos no culto, no apelo, onde está uma pessoa para Jesus, e a pessoa não é sincera, e nem se revela que está no culto, mesmo estando no culto, não levanta a mão com uma afirmação de que está presente, então, por falta da sinceridade, Deus deixa de agir na vida dela. A sinceridade é um meio para Deus trazer a salvação. Aí nós vemos exatamente aqui. Ele foi sincero. Ele não mentiu ao anjo. Sabe de uma coisa? Jacó é muito engraçado. Por quê? O anjo perguntou: como é teu nome? Ele disse: é Jacó. E o teu? O anjo disse: não, para que dizer o meu nome? Para que você quer saber? A questão aqui é o teu, porque você enganou teu pai. Você disse que era Esaú. E por que você quer saber do meu? Então, eu quero saber o teu nome, porque lá atrás você disse que era Esaú. Disse ou não disse? E agora? Qual é o teu nome mesmo? É Esaú ou é Jacó? Ele disse: é Jacó. Por esta razão, não será mais Jacó, será Israel. Porque você lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó foi obediente aos pais para ir para Padã Arã, para receber a sua mulher. Ele obedeceu aos seus pais. Por essa razão, a obediência atrai a bênção. E foi abençoado. Deus não predestinou Esaú para ir para o inferno. Esaú teve a oportunidade de ser pai exatamente dos filhos de Leia.
de Judá, Levi, Simeão e Rúben. Mas ele não quis. E lá no juízo, ele não pode questionar com Deus. Porque que Deus não lhe deu uma oportunidade. Deus lhe deu sim. Deus ensinou a ele através dos seus pais que não era para casar com mulheres cananeias. Por 2 vezes, Isaac diz a Jacó: não case, não tome mulheres cananeias de Canaã. Não tome. É um perigo. A sua mãe passava mal a respeito das mulheres de Esaú. Ficava aflita. E ela tinha receio que Jacó viesse a tomar mulheres lá de Canaã, dos cananeus. Meus irmãos, a promessa de Deus não pode parar, ela tem que continuar. E ela está exatamente na semente da mulher, e não na semente do homem. Então era necessário Jacó casar com Raquel e Esaú casar com Leia. 2 filhos nascem na casa de Isaac, Esaú e Jacó. E 2 mulheres nascem na casa de Labão, Leia e Raquel. Então Deus já havia preparado tudo. Porém, somente quem obedece é abençoado. Meus amados irmãos, nós vemos que lá na frente, quando Israel é chamado, quando ele morre como Jacó. Mas quando vai embalsamar, é chamado de Israel. Então o embalsamento é de Israel e não é de Jacó. Porque o embalsamento, 40 dias embalsamado. Nós vemos que é uma tipificação da ressurreição, porque Jesus passou 40 dias com seus discípulos após ressuscitado. Mostrando que o embalsamento é de Jacó em respeito àquilo que perdura, aquilo que continua. E não Jacó com a sua enganação, com a sua enrolação, com a sua trapaça. Não. Morre Jacó, o velho homem, a natureza pecaminosa. Morre Jacó, o homem natural, o homem carnal. Mas embalsa quem? O embalsamento é de Israel, para que mostre o novo homem, as obras que continuam na igreja, que são feitas em Deus, e ela parte para a eternidade para ser galardoada. Então se embalsama Israel e esquece-se de Jacó. Quantos de nós não temos um Jacó que precisa ser destituído? E muitos de nós não ficamos fingindo ser Esaú. E todas essas naturezas que traz mau caráter, como Esaú, a natureza de Esaú e a natureza de Jacó, precisa ser destituída. Somente Deus pode mudar o caráter. E ele traz o verdadeiro Israel, que é o novo nascimento, o novo homem, para a nossa pessoa. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vamos aqui concluir a nossa lição, mostrando exatamente o que está escrito aqui. Veja o que está escrito. Conclusão. Em suas experiências com Deus, vemos que Jacó teve seu caráter transformado, de oportunista e enganador. Passou a ser humilde, sofredor, paciente, longânimo, altruísta. Foi pela sua paciência e graça que Deus escolheu a Jacó, em lugar de Esaú. Quando damos lugar ao Espírito Santo, ele nos transforma radicalmente o caráter. Então Deus escolhe Esaú, ou seja, Jacó, pela obediência aos seus pais, de ele casar com as mulheres certas, com a mulher certa. Foi-lhe dado a mulher e não as mulheres. Essa questão de escolher as mulheres já parte para a poligamia e é reprovado por Deus. E nós vemos que ele obedeceu indo para a casa de Labão. Então nós vamos concluir dizendo que Jacó tornou-se em Israel. E até hoje, nós chamamos Israel. Mas por causa da apostasia, porque Israel rejeitou o Messias,
Israel voltou a ser Jacó. Hoje Israel não é Israel. O Israel hoje é espiritual, é a igreja. Então a igreja hoje está como Israel de Deus, espiritualmente falando. Mas Israel hoje, por causa da sua rejeição, João 1:11, ao Messias, volta a ser Jacó. E Jacó está lutando com Cristo. Veja, essa luta ainda perdura por todos esses séculos e vem até hoje. João 1:11, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Veio para Israel, mas Israel rejeitou. Volta a ser Jacó. Assim como Pedro, irmão. Deus lhe deu um nome. Simão. Seu nome será Pedro. E quando Pedro fracassava, Jesus chamava Simão. Voltava para o nome velho, antigo. Porque Deus quer que as nossas experiências sejam mudadas através do nome que Ele nos dá. Se é Pedro, então vamos andar que nem Pedro, que nem uma rocha inabalável. Se é Israel, vamos andar cheios de esperança, com novidade de vida. E aqui nós vemos essa luta desde quando Cristo veio. Israel tem rejeitado Jesus como seu Deus. E esta luta vai ter fim. Exatamente, vale de Josafá, no vale da grande tribulação, onde na segunda vinda de Cristo, Jesus vai exatamente mostrar que é Deus de Israel. Deus abençoe a você e te guarde. Que esta lição sirva de conteúdo para você aplicar ele com seus alunos no próximo domingo. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Amém.